Você já passou pela situação de estar sentindo algo e não conseguir descrever ou explicar que sentimento era aquele? Ou já ouviu falar sobre um dicionário que contém palavras que descrevem sentimentos que antes não haviam sido nomeados? Oi galera, meu nome é Júlia e hoje a gente vai falar sobre o Dicionário das Dores Obscuras ou Tristezas Obscuras. O vídeo é só uma curiosidade, tá? E lembrando que eu não sou especialista, eu só fui atrás, pesquisei, tô trazendo aqui nada além de uma curiosidade. O dicionário foi criado por um artista e escritor chamado John Quenning. Ele teve a ideia de criar esse dicionário em 2006, quando ainda estudava em Macalester College, em Minnesota. Ele estava tentando criar uma poesia e na tentativa de suprir algumas palavras que ele não tinha para poder descrever alguns sentimentos que ele queria colocar na sua poesia, então ele teve a ideia de criar esse dicionário. Eu vou deixar o link do site do projeto dele aqui embaixo para vocês irem lá e verem, porque são mais de 20 sentimentos e eu não vou poder trazer todos os nomes aqui para vocês. Os nomes são palavras bem diferentes, né, do que a gente conhece, mas ele criou essas palavras se baseando em etimologias, em prefixos e sufixos usados. Ele não criou esses sentimentos da cabeça, ele não pegou as palavras que ele imaginou e criou. Essas palavras têm um sentido e um significado. Essas palavras são chamadas de neologismos, que basicamente são palavras ou frases, no caso palavras, que estão sendo introduzidas no uso comum recentemente. Muitas dessas palavras já foram usadas por vários artistas e várias pessoas, inclusive artistas musicais. Um dos artistas eu vou citar aqui. O artista chama-se Kaoru Ishibashi. É um artista oriental, o nome eu não sabia exatamente como pronunciar. Ele usou uma das palavras que se chama sonder. O que é sonder? Sonder é o sentimento de frustração ou de percepção de que a vida de outros ou de alguém específico é mais complexa ou melhor do que a sua. Seja como for, né? É um sentimento bem melancólico. Para dizer a verdade, basicamente todos os sentimentos do dicionário são de melancolia, são de tristeza, decepção, seja o que for. A maioria deles, né? Eu não pude reparar se realmente são todos, mas a maioria. Esse artista, Kaoru Ishibashi, utilizou a palavra sonder no seu terceiro álbum. Ele chamou o seu terceiro álbum de Sonderlust. Foi referência à separação dele com a mulher, foi a tentativa de entender a vida da ex-mulher dele. Outros artistas também, um deles é a banda ou conjunto chamado Tesseract, é um conjunto em inglês. Eles usaram a palavra sonder no seu quarto álbum. O quarto álbum se chamava Sonder. Também teve vários outros artistas que utilizaram várias palavras do dicionário. O artista Michael Sagato é um exemplo. Ele usou algumas das palavras do dicionário para poder nomear algumas das suas obras de arte em uma exposição em Los Angeles. Eu não sei se foram todas as palavras ou se foram só algumas, eu acredito que tenha sido só algumas, até porque são muitas palavras, né? Ele utilizou as palavras do dicionário para dar significado às suas obras. Existe também mais uma palavra que me chamou a atenção, chamada antrodinia. Seria o sentimento de se frustrar ao perceber o quanto o ser humano pode ser tão ruim um com o outro. A gente anda percebendo quantas atrocidades estão acontecendo aí no mundo, como as pessoas podem tratar umas às outras tão mal, né? Então, essa percepção, essa frustração, essa tristeza que bate na gente quando a gente vê uma notícia tão ruim, de que alguém pode ter feito algo tão ruim com alguém, esse sentimento aí se chama antrodinia. Eu achei interessante e me chamou a atenção, por isso que eu coloquei ele aqui. O sentimento que mais me chamou a atenção foi a anemoia, que basicamente é o sentimento de nostalgia ou saudade de um tempo ou de uma época que você nunca viveu. Isso pode acontecer ouvindo músicas. Uma das músicas que me chamou a atenção e que eu vi também em muitos comentários no YouTube é a música da banda The All Hallows. Eu vou deixar um trecho dela aqui para vocês verem como é a música. A mighty sword, he will tear your city down. Olay, olay, O Lord. Olay, 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 O Lord. He will tear your city down. Olay, olay, O Lord. Nos comentários dessa música, a gente vê muita gente falando sobre o sentimento de nostalgia, o sentimento de saudade de uma vida que nunca viveram ou de um tempo que nunca viveram. Mas ninguém usa a palavra anemoia. E aí a gente nota
como ainda não é tão conhecido esse dicionário. Tanto que a maioria do conteúdo, ou todo o conteúdo que você encontra na internet sobre esse dicionário e sobre essas palavras é em inglês. Não achei muita coisa em português, inclusive, se você for pesquisar anemoia no Google, você encontra muita coisa sobre anemia, porque o Google meio que não entende que palavra é essa. É uma palavra que me chamou muita atenção, inclusive por essa música, porque acontece comigo demais e pode acontecer com você também. E não é só com esse tipo de música, pode ser outras músicas. Mas não confunda a sensação que você sente com a sua música preferida e a sensação que você sente de anemoia. O orgasmo musical, que é a sensação de ouvir uma música e achar ela muito boa, não é a mesma coisa. O sentimento de anemoia é saudade, gente, é nostalgia. Não é quando você escuta uma música de quando você tinha 9 anos, da Xuxa, mas é uma coisa que você nunca viveu. Uma música de um tempo. Essa música, por exemplo, tem uma pegada mais medieval. É mais uma coisa antiga. E muita gente que escuta sente essa nostalgia. Por quê? Se ninguém nunca viveu nessa época, não é mesmo? Pode acontecer também com imagens e fotos, filmes e séries, como acontece muito comigo no meu caso, assistindo o filme Valente. Eu sinto muita vontade de entrar naquele filme ali, porque parece que aquilo ali, sabe, é uma nostalgia muito grande que a gente sente, uma coisa assim que não dá pra explicar. Séries como Game of Thrones e The Witcher, que tem esse negócio mais castelos e medieval, acontece comigo, tá? Esse é um exemplo meu. Mas com você pode acontecer com outros tipos de outras épocas, outras situações, ou até lugares como a Índia, como a China, com as culturas, não só com passados e tudo mais. Muitas fotos também comigo e com muita gente, fotos que eu tirei da internet, de lugares e ambientes antigos, como salas onde se comia, ou ruas antigas e tudo mais. Esses lugares também, essas fotos também trazem esse sentimento. O sentimento de anemoia também pode ser dito como uma afinidade muito grande por um assunto. Quando se trata de bruxas ou de campos e tudo mais, essas coisas, se você acabar sentindo uma afinidade com isso, uma proximidade, uma familiaridade com qualquer que seja a imagem, a foto, o vídeo, o assunto, a cultura, isso também pode ser chamado de anemoia, que no caso é isso, né? Essa saudade. Uma coisa que você nunca viveu, uma coisa que você nunca passou, uma coisa que você nunca presenciou, mas você sente falta daquilo. Ou se sente próximo àquilo. É o que acontece muito e não tem explicações, né? Sobre o porquê que a gente sente isso. O que muitas pessoas alegam, mas aí vai de você, se você quer acreditar ou não, porque aí já é muito pessoal. Muitas pessoas acham que isso, na verdade, a anemoia está ligada à reencarnação, que no caso você teria vivido essa vida no passado e hoje você reencarnou e sente essa nostalgia pela sua vida, como se sua alma ainda estivesse ligada à sua antiga vida. Bom, mas aí, como eu disse, vai de você, se você quer acreditar nisso ou não, mas não deixa de ser uma coisa muito interessante, porque eu conheço muitas pessoas que também sentem isso na minha família. Se você tiver um amigo ou um parente que já comentou sobre isso com você, compartilhe esse vídeo com ele. Vai atrás, procura os outros sentimentos, também são muito interessantes. Também tem um sentimento que é bom lembrar aqui, que é o âmbedo, que é o mais comum, acho, na minha opinião, que é o sentimento de transe ao observar ou escutar alguma coisa. Geralmente acontece com as gotas de chuva, ou com o barulho do mar, ou então com as ondas do mar, observar aquilo e entrar nesse transe. Isso seria âmbedo. E eu achei interessante criarem um nome pra isso, né? Que é bem comum, né? Bem natural, acontece com muita gente várias vezes. Isso é bem comum mesmo. Criaram nomes que supriram esse sentimento que a gente sentia. Tem vários sentimentos, você devia ir atrás e dar uma olhada e ver se você se identifica mais com algum. Se você tiver se identificado com algum específico, comenta aí embaixo qual foi que você achou mais interessante. E compartilhe o vídeo para as pessoas que você queira compartilhar, né? Óbvio. É isso, se você quiser, pode me dar mais alguma sugestão sobre qual é o próximo vídeo. Como eu disse, é só uma curiosidade. Eu não sou especialista. E se você tiver mais alguma coisa para agregar, por favor, pode passar essa informação pra mim. E é isso. Até a próxima. E não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou e compartilhar com seus amigos e família. E se tiver alguma sugestão para um próximo vídeo ou alguma informação para acrescentar, comenta aí.